Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Agora está começando o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Confira agora os destaques do programa de hoje. Vendas em shoppings da Multiplan no quarto trimestre ultrapassam o nível de 2019. Embraer vende 2 fábricas em Portugal por 172 milhões de dólares. Inflação ao consumidor nos Estados Unidos registra a maior alta desde 1982. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde, dando aquele meu boa tarde para minha companheira Rana Beltrão. Muito boa tarde para você, Rana. Muito boa tarde para você também, Daniel Morales. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A voz quase foi embora agora, você viu, Daniel Morales? E aí a gente vai, trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado aí na hora do almoço, no segundo round aí do mercado financeiro. E a gente vai repercutir os principais assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Breno Bonani, analista-chefe de ações da VGR Asset. E também teremos os gráficos do Alex André, sempre trazendo um panorama bem legal sobre o mercado nacional, internacional, com gráficos e análises do dia, né, Dani? É isso aí, Rana. E a gente tem aqui segundo dia de alta na Bolsa. Olha só, alta de 1,40% agora aos 105.235 pontos. Só para vocês terem uma ideia, aqui no mapa do calor do Profit Pro da Nelogica, eu separei aqui os positivos e os negativos. Olha só os negativos, só tem uma linhazinha só da parte negativa. Vou começar pelos negativos, então. Olha só, Cielo aqui. Opa, eu estava falando de Cielo, já caiu para aqui, ó. Cielo com menos 1,44%, Itaú Unibanco aqui com menos 1,24%. Agora, cadê o Itaú? Itaúsa aqui menos 1,07%, Embraer com menos 0,77% e o Bradesco está aqui também caindo 0,59%. Vamos para os positivos. Os positivos desse lado aqui, eu quero começar com uma que quase sempre está positiva. Magazine Luiza, com alta de 5,11%, agora 5,28%. É isso aí, olha a Gafisa aqui com 4,22%, ó, falando nas varejistas, aqui lojas americanas com 3,96%. Tem Suzano Papel com 3,36%, a Companhia Siderúrgica Nacional com 3,26%, MRV com 2,56%, Petri 4 aqui, Petrobras com 2,12%. Bradespar com 1,94%, Gerdau Met aqui com... Não, Gerdau, 1,79%. Aqui você tem Ambev 1,70%, Usiminas 1,29%, tem Vale subindo também, Localiza, BRF, BB Seguridade, Usiminas, Cirela subindo também, Semig subindo. Esses são os positivos subindo nesse momento. Iguatemi é o que mais sobe agora, 6,33%, mas está subindo tudo. Lojas Renner, Apivida, Soma, Positivo, Magalu, Intermédica e por aí vai. O dólar está caindo agora 0,14% aos R$ 5,58. Rana Beltrão, a gente tem também fora aqui os números do Brasil, a gente tem os números fora, tem do exterior, né? Vamos lá, vamos trazer os números então do mercado internacional para a gente ver, agora como é que está a situação por lá. A gente já consegue ver aqui, deixa eu só, acabei de atualizar, para a gente recapitular como é que ficaram as bolsas lá na Ásia. Eu estou olhando aqui, Hang Seng fechou com uma alta de 2,79%, Xangai alta também de 0,84% e Nikkei 1,92% de alta. Já que no cenário lá na Europa, deixa eu só dar uma atualizada aqui, pronto, agora sim. DAX na Alemanha está com uma alta nesse momento de 0,38%, FTSE no Reino Unido também sobe 0,79%, CAC na França ganhos de 0,75% e o índice Eurostoxx sobe também 0,79%.
Já no cenário norte-americano, Dow Jones está subindo agora 0,05%, S&P 500 tem uma alta de 0,16% e Nasdaq está subindo 0,21%. O Dani já falou como é que está o dólar, deixa eu ver aqui como é que está, ele está até balançando a cabeça assim, confirmando que ele já falou do dólar. Vamos ver então como é que está o barril do petróleo, está subindo, tanto o Brent quanto o WTI. O Brent agora sobe 0,96% a 84 dólares o barril e o petróleo WTI está com uma alta um pouco mais acentuada de 1,43% e é comercializado a 82 dólares o barril também. A gente segue de olho no mercado lá fora, porque o índice de preços ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos, avançou 0,5% em dezembro. O índice teve variação de 7%, no maior avanço desde 1982. Quem traz as informações sobre esse assunto é a nossa correspondente Giovana Lucatelli, lá nos Estados Unidos, que tem mais detalhes para a gente, né? Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Daniel. É isso mesmo, reforçando, né, como você falou, o CPI dos Estados Unidos avançou 0,5% em dezembro, em comparação com novembro, que era de 0,4%. Nessa comparação anual, né, ano a ano o avanço foi de 7 em ponto ali por cento, como estava previsto. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse ontem no painel do Senado que o Banco Central vai usar suas ferramentas para mitigar os preços, caso observe uma inflação mais persistente. Sobre o livro bege, que é outro dado importante que deve sair hoje, né, que é um relatório do Fed que reúne informações sobre as condições econômicas gerais dos Estados Unidos, deve sair logo mais às 4 da tarde aí do Brasil e, claro, as nossas dicas de hoje acompanhando, Daniel. Legal, Giovana. E também outra informação aí é sobre o Banco Mundial, que cortou aí as previsões de crescimento econômico nos Estados Unidos, na zona do euro e também na China, e alertou que altos níveis de dívida crescente, desigualdade de renda e novas variantes de coronavírus ameaçam a recuperação nas economias em desenvolvimento. Giovana, o Banco Central ele está receoso quanto à chegada de novas variantes? Exatamente. Como analistas do mercado do mundo inteiro, né, Daniel? Segundo o banco, o crescimento global deve desacelerar mesmo para 4,1% em 2022, de 5,5% no ano passado, e deve cair ainda mais para 3,2% em 2023, à medida que a demanda reprimida se dissipa e os governos desfazem o apoio fiscal e monetário maciço fornecido aí no início da pandemia. Isso vários países, aqui nos Estados Unidos, a gente acompanha isso de muito perto. As previsões para 2021 e 2022 foram 0,2 percentuais, menores do que no relatório Global Economic Prospects de junho do banco, e podem cair ainda mais se a variante Omicron persistir. O Fundo Monetário Internacional também deve rebaixar suas previsões de crescimento na sua atualização agora, dia 25 de janeiro. A última previsão semestral do banco citou aí uma grande recuperação da atividade econômica nas economias avançadas e também em desenvolvimento em 2021. Porém, alertou que uma inflação mais duradoura, além de problemas contínuos nas cadeias de suprimento e também na força de trabalho, né, no cenário do emprego, além das novas variantes do corona, provavelmente devem reduzir o crescimento em todo o mundo. O banco cortou o crescimento do PIB aqui nos Estados Unidos em 2021 em 1,2 ponto percentual para 5,6% e prevê um crescimento menor de 3,7% em 2022, caindo ainda mais para 2023, 2,6%. Isso, claro, reflexo, né, de todo esse esforço da pandemia. Sobre o PIB da China, o Banco Mundial espera um crescimento de 8% em 2021, cerca também de 0,5 ponto percentual a menos do que o previsto anteriormente. Então, claro, a Covid afetando todas as economias mundiais, os governos fazendo esforços durante esses 2 últimos anos para segurar a economia, só que agora, reduzindo os estímulos, essa conta aí vai refletir, Daniel e Hanna. Tá certo. Valeu, então, Giovana. Obrigado pelas informações. Agora a Giovana não tá passando tanto frio, né? Agora tá do lado
dentro, né, Giovana? Tá muito frio lá fora. Cada dia é um cenário, imaginei Tá também. muito frio, cuidado para não resfriar. Cuida essa gripe aí. Valeu, Giovana. Beijos, até amanhã. Valeu. Até, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, a gente segue aqui no BMC Estoque, agora continuando com as informações também aqui do Brasil. A Multiplan anunciou aí que as vendas registradas em seus shoppings no quarto trimestre ultrapassaram pela primeira vez o nível verificado em 2019, antes da instalação da pandemia no país. A companhia afirmou que as vendas nos 3 últimos meses do ano passado, somaram 5,6 bilhões de reais, alta de 8,1% sobre o faturado no mesmo período de 2019. Segundo a empresa, as vendas do quarto trimestre foram as maiores já registradas em um único trimestre na história da Multiplan. A Multiplan afirmou ainda que a taxa de ocupação de seus shoppings subiu para 95,3% no quarto trimestre do ano passado, contra 95,2% no terceiro trimestre. E a Via, dona das Casas Bahia e do Ponto, que comprou a empresa Longtech CNT, ampliando seus serviços de venda online de produtos. O valor da transação é composto por uma parcela fixa e uma variável, condicionada ao atingimento de metas de desempenho e à permanência também dos principais executivos da CNT à frente do negócio. Segundo a varejista, a aquisição da CNT possui como principal diferencial estratégico a oferta de um pacote único de soluções de logística para a operação de e-commerce. A Via espera melhorar o nível de serviço aos clientes e também parceiros do marketplace da empresa, principalmente no que se refere à experiência de compra e também à velocidade de entrega dos pedidos. A montadora de aeronaves Embraer anunciou a venda de 2 fábricas em Portugal por 172 milhões de dólares, aproximadamente 958 milhões de reais. Confira os detalhes na reportagem. O negócio foi fechado entre a subsidiária Embraer Portugal e a fornecedora Aernova da Espanha e inclui a venda de todas as ações das unidades industriais para aumentar a capacidade produtiva de seus centros na Europa. A operação inclui a venda de todas as ações das unidades industriais Embraer Metálicas e Embraer Compósitos, localizadas em Évora, em Portugal, para a companhia espanhola, que possui entre 31 e 37 mil metros quadrados, empregando 500 pessoas. Nas 2 fábricas são produzidos, entre outros componentes para asas e estabilizadores verticais e horizontais, programas aeronáuticos da Embraer. Em nota, a montadora de aeronaves informou que o acordo tem como objetivo aumentar a capacidade de produção dos centros de excelência, cuja operação tem uma importância estratégica para os produtos atuais e futuros da Embraer. O valor da transação, de quase 960 milhões em reais, ainda está sujeito a ajustes até a conclusão da operação, que deve acontecer no primeiro trimestre deste ano. O presidente da Embraer afirmou ainda que a parceria permitirá a ampliação dos níveis de ocupação nas fábricas de Évora e a diversificação da base de clientes, trazendo novas oportunidades de negócios. E o Banco BTG Pactual aprovou um programa de recompra de ações de até R$1 bilhão. O valor pode alcançar 4,64% do total de certificados de depósitos de ações da companhia atualmente em circulação. O programa pode se estender até 18 meses e, de acordo com o BTG, o objetivo do programa de recompra é realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa, de modo a maximizar a alocação do capital da empresa. Além de restringir a liquidez, é possível também que a instituição considere que as suas units estejam baratas. Antes do início do programa de recompra, a instituição financeira não mantinha estoque de ações em tesouraria. A ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, informou que a safra de soja do Brasil neste ano vai ficar abaixo das expectativas e ainda reduziu a projeção de colheita em 4,8 milhões de toneladas devido a problemas climáticos.
O volume previsto de 140 milhões de toneladas ainda é um patamar recorde, mas a associação que reúne as principais tradings e processadoras de grãos admite a possibilidade de novas reduções na estimativa, a depender da evolução do clima, especialmente a seca no sul. A projeção de colheita, que ainda está em fase inicial, supera a máxima obtida na safra passada, de 138 milhões e meio de toneladas. Isso acontece devido ao crescimento da área plantada. E agora vamos ver quem que está aqui no nosso chat, né? Rana Beltrão. Vamos lá, vamos ver quem está aqui dando uma moral, quem já deixou like, quem está comentando aqui. Deixa eu ver, o povo olha, o Marcelo tá Emerson falante tá aqui. Gineu de Carvalho também está aqui. Gente nova, tá vendo? Tem gente nova, olha gente só. nova. Eu não quero ficar viu? falando os mesmos de sempre, tipo Helder. O Helder, né? O Helder todo dia, já sei até que ação, Helder. Tá aqui, ó, IBRF, Daniel, tá vendo? IBRF. Como é que tá Daqui a pouco a gente vai falar da BRF, a gente fala. Só pro Helder, em especial pro Helder. É, isso aí, olha, o Belmiro Fernandes também tá por aqui. O professor Vinícius Química, olha só também por aqui. O Rafael Nascimento, Belém do Pará, sempre ligada no melhor programa do mercado financeiro. Tá vendo? É a sua família, né? Não, pior que não tem nenhum Rafael aí na família, não. Não é o Rafael? Não Rafael é. Não é primo? Não é primo. Nem de segundo grau, não tem Rafael. Rafael na família não tem, não. Rafael, por favor, coloque aqui no chat se você é parente de Rana Beltrão. Eu tô achando que é. No momento, não. Realmente é Belém do Pará ligada mesmo, aqui na BMC News. Puxando aquele saco. Quem mais está por aqui, Dani? O professor... Olha o Ney Pérez aqui. Olha só, boa tarde mais uma vez no melhor programa da BMC. Meus preferidos, Rana Beltrão e Daniel Morales. Tamo junto. Grande junto. Ney Pérez. Agora vamos falar o seu nome todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Aqui. Não tem um aqui que eu ia ler agora, mas melhor não. Não é o do Antônio Bandeiras, não, né? Isso, do Antônio Bandeiras. Vou até fazer um print aqui, né? Que tá maravilhoso. Olha, vai fazer um print ainda. Valeu, obrigado, Rana. O professor Vinícius Química falando, Antônio Bandeiras brasileiro. Olha. E a mulher que eu acompanho desde a rede de Macedo. Você não ia deixar passar, né? Tá não, desculpa, gente, essa não ia Ele não ia deixar passar, gente. Senão não seria quem? Daniel Morales. Olha só, olha, não tinha como agora, viu? E olha só o MPK, se o Daniel é o Antônio Bandeiras, a Rana é Gisele Bündchen. Olha, gente, me achei agora, vou até levantar daqui. Não vou levantar não. Me achei agora, mas tá bom. Muito bom. Valeu, então. Gente, obrigado. Olha só, tem mais aqui. O Walter Frazão também tá pedindo aqui, Agro 13. Vamos ver se já a gente consegue aí analisar. Jurandir Bernardi, o Thiago Ferreira, primeira vez aqui hoje, já pretendo voltar sempre, ó. Assim como o Belmiro também comentou, BMC roubou o monitor meu. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Espero que a BMC esteja parada lá, né? Bom, eu acho que roubou o monitor, que seja tipo aquele meme, roubou meu coração. Sabe, aquele meme, né? Desde 1901. Né? Roubou meu coração, aí tá a BMC no monitor dele direto. O Luciano dos Santos falando, ó, excelente programação. São Gabriel, Rio Grande do Sul. Grande Luciano, um abraço pra você aí. E pro pessoal de São Gabriel, legal. O Antônio Carlos aqui, conheci vocês através do Edu Cavendish. Legal, valeu, Antônio. Seja bem-vindo. A Aide Martins, boa tarde. Ney Pérez aqui. Belmiro Martins, BMC roubou um monitor, foi ótimo. Valeu. O Leandro aqui, boa tarde, abraços aqui. Leandro em Toronto. Olha, sim, muito bom. Jurandir, Gisele Bündchen fica no chinelo da Rana. É verdade. Eu realmente tenho um chinelo que tem a foto dela. É no máximo que ela chega, porque ela é melhor, né? Mas, bom, enfim. Então, muito obrigado, a participação de todos vocês aqui no chat. Valeu, gente, obrigado. E também, por favor, mandem as suas perguntas aí. Isso que eu ia falar, já mandem perguntas, né? Vão mandando perguntas, dúvidas aí, coloquem no nosso chat também, pra gente conversar com o nosso convidado. Quem vem agora, Dani? Chama você. Vou chamar então. Chama. Então tá bom, a gente recebe agora o Breno Bonani, analista-chefe de ações da VGR Asset. Cadê o Breno? Olha o Breno aí. Muito boa tarde para você, Breno. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Stock.
Pô, muito boa tarde, Hanna, boa tarde, Daniel, boa tarde, né, aos ouvintes Boa que estão acompanhando a tarde. gente, né, agora à tarde. Sempre uma honra estar participando do programa junto com vocês. Opa, o prazer é nosso, Breno. Brigadão pela presença. Breno, bom, vamos começar então, né? Hoje saíram os dados da inflação lá nos Estados Unidos, o CPI, e por aqui a expectativa para esse ano é de alta da inflação e também dos juros. No ano passado, quando começamos 2021, existia aquela expectativa de que seria um ano de retomada, né? Embasado aí pela tese de retomada, que não foi, a gente viu que não foi bem assim. 2022 virou, né, o novo ano de retomada, e essa retomada ela vai ser mais lenta e gradual, na sua opinião? E quais são também as expectativas para esse ano? Então, Hanna, a gente também, né, tinha a mesma cabeça, né, de vocês aí. A gente esperava, né, que 2021 fosse um ano de recuperação, dado a vacinação que a gente estava tendo, né, e cada vez mais acelerada essa vacinação. Seria uma tônica positiva para a gente também ia começar a acelerar na parte de reabertura da economia. E quando chegou lá no terceiro trimestre, a gente já começou a rever a nossa cabeça, as nossas teses, porque a gente viu que de fato não estava acontecendo. Estava acontecendo uma reabertura, mas como a economia ainda continuava, né, ali praticamente estagnada, e a gente viu, né, os dados de inflação cada vez mais piorando, a gente começou a perceber que essa recuperação não ia acontecer de fato, né, e a gente começou já a mudar a nossa cabeça, principalmente para entrar em 2022 com uma cabeça diferente, né, em relação ao cenário interno e ao cenário externo também. E o que acontece? A gente, na gestora hoje, né, a gente trata com dois cenários. A gente tem um cenário, né, mais pessimista, a gente tem um cenário base otimista, que a gente, né, espera que aconteça, o cenário base otimista, porque o cenário pessimista que a gente, né, tem hoje na nossa cabeça é que a gente pode cair numa armadilha econômica, né? A gente poderia cair numa economic trap, porque o PIB já foi revisado ali, né, para 0,1%, a gente fala de PIB negativo já, né, para 2022, e o problema é que antes da pandemia, o país ele já crescia pouco, né, dado que o grande peso do governo na economia, né, e aí a gente teve esse aumento das despesas, que reduziu o financiamento privado, ele parou com o consumo, ele pressionou a inflação e aumentou a aversão ao risco do país, né? E além disso, a gente sabe que no fim os gastos do governo em si eles são menos produtivos também, né? Então, se a gente está falando aí de um PIB que vai crescer pouco, né? Ou nem isso, talvez entrar em recessão mesmo. Os políticos podem se ver pressionados, né, para querer aumentar os gastos, e aí sem um forte compromisso com essa redução do déficit governamental, né, e uma melhoria no mercado de emprego e na produtividade, a gente pode ver aí o PIB crescer a um ritmo muito lento ainda, né, e ao mesmo tempo ter uma dinâmica da dívida, né, se deteriorando cada vez mais. Então, esse é um cenário que a gente fala, né, de uma armadilha econômica, porque o país ele parece que está crescendo, a gente houve ali umas melhoras em relação às projeções anteriores, mas o fiscal, né, e o déficit cada vez mais se deteriorando, que não é algo que a gente, né, gostaria de ver. E isso ainda poderia, né, causar, né, que a aversão ao risco continuasse, pressionando também a taxa de juros para continuar alta. Isso é um cenário que a gente não gostaria realmente de ver acontecendo. O nosso cenário base, né, positivo, o nosso cenário otimista que a gente trata é que vai ser um ano mais turbulento, vai ser um ano com muitos desafios também, porque a gente tem outras variantes aparecendo, é um ano de eleição, e no ano de eleição, inevitavelmente, né, já é um ano mais conturbado por conta disso, principalmente pelo fato de a gente nunca ter ali um candidato viável. A gente sempre tem diversos candidatos e nunca todos são exatamente aquilo que a gente realmente gostaria que fosse, né? Então, é um ano, de novo, mais um ano difícil aí, né, para a questão de votos. E o que acontece? A gente trata que, independente de quem seja o presidente esse ano, né, e por isso que a gente, né, tem um portfólio hoje bem mais defensivo, e mais independente de quem seja o presidente, né, que vai ganhar esse ano, a gente acha que ele vai ter que mexer mais uma vez no teto de gastos, ele vai ter que revisar esse teto de gastos, né? E a possível solução é você deixar o teto de gastos ele crescer, né, em termos reais até 2023. Só que existe uma margem muito limitada,
para a gente fazer ajustes no teto de gastos. E o crescimento real de 0,5% ali no teto de gastos, a gente, né, já teria uma trajetória da dívida bruta praticamente insustentável. Então, o próximo governo, ele vai, além de se preocupar com isso, né, ele vai ter que se preocupar com reformas, que se passar as reformas do jeito como elas deveriam passar, né, a administrativa, né, e a tributária, a gente consegue ter um arcabouço melhor, né, dessa nossa questão aqui envolvendo toda a parte, né, tributária quanto a parte administrativa do país. E a gente também, de novo, precisa revisar, né, o teto. Então, se a gente conseguir reduzir essas despesas mandatórias, né, a gente pode ter de volta a credibilidade do país, a gente vai ter uma redução natural da taxa de juros e a gente com certeza vai ver uma volta do crescimento econômico, além de volta de investimento, né? Investimento na economia real, né? Não o investimento que a gente está vendo que os investidores estrangeiros estão entrando na Bolsa, mas investimento na economia real mesmo. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje para a Bolsa, mas a gente está com um portfólio um pouco mais defensivo, muito mais voltado, né, para empresas que têm receita em dólar, né? Se eu não me engano, a gente está indo para 70% da nossa carteira de ações voltada para empresas que têm uma exposição em dólar, porque a gente quer se proteger também de toda essa volatilidade, né, que vai acabar acontecendo nesse ano. Agora, Breno, nesse cenário de alta e de juros e de inflação, quais setores e empresas que devem se destacar? Então, Daniel, dado o cenário de juros mais alto, né, você acaba fugindo um pouco das ações techs, ou aquelas empresas que já estavam com o valuation um pouco mais esticado mesmo, né? E que aí quando você pega a taxa de desconto hoje que a gente tem, né? E traz o fluxo de caixa das empresas a valor presente, realmente tem que ter um downside, realmente, né? Você tem que ter uma realização ali nessas empresas, porque começa a ficar um pouco mais inviável de você justificar o crescimento dela, dado a taxa de desconto que a gente tem hoje, né? Depois de, né, tudo que a Selic andou. Então, os setores hoje que a gente olha com mais carinho, né, é o setor de commodities, é um setor que a gente gosta e está bastante mesmo. 30% da nossa carteira está em commodities, dividido em oil, né, a parte de petróleo, dividido na parte de celulose e na parte de aço e minério. Então, a gente gosta desse setor, acha que esse setor tende a ser um setor vencedor, simplesmente pelo fato da gente ter uma volatilidade maior esse ano, né, e tendo essa volatilidade maior, o dólar pode andar, né, a gente ainda tem um ano inteiro para percorrer em relação à eleição, em relação a próprios desafios internos. Então, a gente quer ter essa exposição em empresas que, né, estão mais dolarizadas, simplesmente fazer o hedge na carteira. E, ao mesmo tempo, a gente vê que elas estão negociando a múltiplos realmente mais atraentes. A gente tem o Vale, mesmo depois dessa queda do minério todo, do minério ter voltado, ainda negociando ali a 3,3 vezes EV/EBITDA para 2022, né? Gerdau, 3 vezes EV/EBITDA também, Usiminas 2,3, né? Tem a Aura Minérios, né, que é a parte de ouro ali, que os caras têm muito forte, ouro e cobre, também negociando 2 vezes EV/EBITDA, a Suzano, 6 vezes EV/EBITDA, começando ainda um ciclo de alta ali da parte de pulp and paper. Então, a gente gosta, incluindo, eles estão pegando dívida lá nos Estados Unidos a 3, 4% de dólar, que, cara, ainda está muito barato, entendeu? Em relação ao custo, e com um balanço também muito melhor do que a gente estava vendo dessas empresas, né, dos últimos 2 anos. Inclusive, muitos estão até pagando dividendos e pagando com yield muito alto, né? Então, a gente gosta dessa exposição nesse setor. Ao mesmo tempo, a gente está fugindo um pouco de parte de serviço e parte de voltada para varejo, né? Porque, dado ao cenário de desaceleração, dado ao cenário de inflação também, né, maior, são setores que acabam sentindo mais também. E por conta de estar aparecendo novas variantes, a gente também não quer ficar pego de surpresa, né, com alguma coisa que possa acontecer. A gente acha muito difícil voltar aquele isolamento social, voltar ao lockdown. A gente acha que é praticamente impossível acontecer de novo, mas ao mesmo tempo a gente, né, nunca sabe. Então a gente foge um pouco desse setor também. E o setor que a gente acaba, né, ficando também bastante exposto ali, né, na verdade não é nem setor, são cases um pouco descorrelacionados com a economia. Então, né, como eu posso explicar? A gente está no setor de pets, né, de pet shop mesmo, em pets, por exemplo, porque a gente acredita que seja um setor que vai continuar crescendo,
independente de qual seja o cenário, né, seja PIB positivo, PIB negativo, ou qual o presidente que a pessoa A gosta, que o B gosta, ou se a gente vai, sei lá, a taxa de juros está acima de 10% ou não, a gente acredita que o setor vai continuar crescendo, porque é um setor que já está apresentando uma expansão forte já há alguns anos. Tem uma tese muito interessante, né, de pessoas que estão cada vez mais tendo pets e cuidando de pets. Eu já vim falar de pets aqui outras vezes, e ela realmente está bastante descontada em relação aos pares americanos e entregando um resultado tão um resultado de crescimento, né, tão expressivo quanto essas empresas, né, que são pares americanos, com um ROIC ali acima de 30%, tem uma penetração inclusive no e-commerce muito forte, acima de varejistas de longa data, inclusive, que a gente tem aqui, acima de lojas Renner, por exemplo, e vem fazendo realmente um bom trabalho. A gente gosta desse case. JBS é outro case que a gente gosta bastante, a gente acha que está descorrelacionado com todo esse cenário que a gente está vendo. A maior parte das plantas da JBS, né, que ela vende na parte de carnes, está lá nos Estados Unidos, então é um ambiente muito mais estável, né, e onde ela consegue operar muito melhor, e a maior parte da receita dela já é dolarizada também, então é outro case que a gente gosta muito, né? E a gente entrou agora num outro case que está finalizando o turnaround, passando por acabando de sair da recuperação judicial. Ele é um pouco mais polêmico, que é a Eternit, né? Mas que vem fazendo um bom trabalho também, acabou de conseguir a aprovação aí de uma compra, a produção ali até em 20% do fibrocimento dela, que é a telha que não leva amianto mais. Ainda tem uma parte dolarizada, 20% da receita dela é dolarizada, porque ela exporta o amianto, ela não usa mais nos produtos dela, mas ela exporta ainda, e mesmo se tirar essa parte do amianto, que se fosse proibido, ainda estaria negociando ali, né, a 3,5 vezes EV/EBITDA. É uma empresa que está gerando realmente muito caixa, e que está agora também entrando com uma telha fotovoltaica, já foi testada lá em Berlim, né, já foi para fazer teste lá em Berlim, e que também é uma promessa muito interessante. Inclusive, eu estava até lendo ontem uma notícia que o próprio Elon Musk já está entrando nessa parte de telhas solares também, né? Então, muito interessante ver que a companhia está tentando se reinventar mesmo, de fato. Uhum. Perfeito. E com a expansão também, né, com a pandemia e a expansão do e-commerce, os negócios da Sequoia Logística acabaram se destacando. Como é que você avalia as entregas da empresa no período do Natal, e quais são também as bases da tese de investimentos e também do modelo de negócios da companhia? Essa foi recentemente que a gente começou a olhar aqui com mais carinho, né? Eu até escrevi um texto, né, bem grande em relação à empresa, e que inclusive divulgou agora dados, né, que a partir de Natal ali, né, foi muito forte, a parte Black Friday. Esse quarto trimestre agora, para varejo, realmente é muito forte. E a Sequoia, para quem não sabe, né, uma empresa foi fundada lá em 2010, o modelo de negócio dela é de logística, ela atende o B2C, né, então ela atende, né, cliente consumidor final, ela também atende empresas, com o B2B ali, né, e ela tem a parte de serviços de logística. E é muito interessante a gente ver que ela faz praticamente todo o caminho que outras empresas acabam não fazendo, porque ela atende o B2C, ou seja, ela faz entregas, né, padrão, expressa, até 48 horas, dependendo da região. São Paulo e Rio de Janeiro já são 48 horas, né, ou até no mesmo dia, mesmo, dependendo. Ela também auxilia ali nas plataformas de e-commerce, né, e as varejistas diretas também, para o cliente final, né, na parte de transporte de produtos. Ela faz o B2B também, né, da parte de serviços, aquele full truckload lá delas, da parte de preparação de mercadoria, embalagem, empacotamento, etiquetagem, tudo isso é ela que faz também. Entregas, né, em lojas, shopping centers, franquia, faz logística reversa, tudo isso dentro da parte do serviço B2B. E da parte de serviços de logísticas e produtos digitais, né, que ela entra ali com um capital intelectual de software dela, que é bem interessante, que ela faz o transbordo de mercadorias, né? Tem também ele armazenamento de bens de alto valor agregado, faz parte de instalação, reparo, manutenção, outros tipos de serviço, e ela tem o SFX, né, que é uma plataforma para e-commerce, que são pequenos e médios, e também até para grandes varejistas, você fazer aquele shipping from store, que é você enviar a sua própria loja, passa lá, né, um carro ou um caminhão da própria Sequoia, pega isso, né, e entrega lá para o consumidor final. Ela faz o B2C ali, né, e a parte de frete também. Então ela tem um modelo muito interessante, onde ela atende todas as cadeias, que ela atende tanto a parte de B2B quanto a parte B2C, e oferece ainda a parte de sistemas, né, da parte de software ali. E a parte
de software dela é bem interessante, porque ela tem 12 software, 9 são dela, né? Então ela tem uma parte de software que é muito diferenciada e customizada, que oferece uma alta eficiência mesmo, né, operacional ali, e ela atende hoje com esses softwares, né, 9 dos 11 principais players do e-commerce. Então, ela está muito forte, principalmente as asiáticas, né? A Shopee, a AliExpress, né, que começaram a entrar com mais força agora no Brasil, para quem está acompanhando aí o setor de e-commerce, ela está atendendo, né, essas companhias e está cada vez aumentando ali também a participação dessas companhias dentro do resultado dela, o que é bem interessante, né? Ao mesmo tempo apresentou um crescimento muito forte, não tem o que falar. Desde 2018, né, até 2020, ela teve um crescimento da receita líquida ali de 175%, um crescimento muito forte mesmo. A parte de B2C é 51% da receita dela, e era de se esperar também que a parte do consumidor final ali fosse, né, bem relevante, mas o B2B é 37%, também muito forte. E logística, parte de serviço logístico, cada vez mais ganhando tração ali dentro do resultado dela, mas tudo que ela faz hoje se complementa, e isso é muito legal, né, de ver na companhia. Outro ponto interessante que eu acho que vale chamar a atenção é que ela tem um ROIC realmente muito alto em comparação às outras empresas, inclusive se você pegar a FedEx, né, a UPS e a própria Prologs, que são 3 empresas de logísticas dos Estados Unidos que são gigantes, né? Ela apresenta um ROIC muito acima dessas companhias, e nos últimos anos ela apresentou também um crescimento muito forte, né, da parte da receita dela e da parte do EBITDA dela. Então, dos últimos 3 anos ela apresentou só na receita, né, um crescimento de 53%, e na parte do EBITDA foi um crescimento de quase 48%, que quando a gente compara, pode ser com essas mesmas companhias, né, a Prologs, a FedEx e a UPS, foi muito acima delas. A maior de todas foi a Prologs, conseguiu um crescimento de EBITDA de 33%, mas a FedEx decresceu o EBITDA e a UPS cresceu só 2%. A Log, inclusive, que é uma empresa de logística aqui, mas que ela tem um modelo de negócio diferente, porque a Sequoia tem um modelo asset light, ou seja, 97% da frota da Sequoia é terceirizada, e os hubs e centros logísticos da Sequoia também, a grande maioria são terceirizados, ou seja, ela tem pouco imobilizado e ela tem um intangível muito maior por conta dos softwares. Ou seja, ela tem um modelo muito mais asset light, ela não precisa construir galpão, né? E ela não precisa ter uma frota de carro dela própria depreciando, porque ela tem isso tudo terceirizado e muito próximo dos sellers, muito próximos dessas empresas varejistas de e-commerce. Diferente da Log, que constrói um galpão modular, né, de acordo com o que aquele varejista vai precisar. E aí, assim, ela tem um CAPEX de construção, né, e o mobilizado dela, porque ela vai ter o terreno, ela vai ter que fazer toda a construção, né, e ter a paletização e tudo mais, fica um imobilizado e um CAPEX muito maior. Então, ela tem essa diferenciação também em relação à Log, e também em crescimento de receita, ela conseguiu, foi a única dessas 4 que eu citei que conseguiu crescer a receita nos últimos 3 anos, acima de 50% na média. Então, realmente, vem apresentando um resultado muito forte, e quando a gente olha realmente o valuation, está muito para trás. Ela negocia 6 vezes EV/EBITDA para 2023, né? Sendo que a média do setor é 21 vezes, né? E ela também negocia ali 11 vezes lucro, com a média do setor negociando 26 vezes. Então ela tem aí um bom caminho para percorrer mesmo, porque em questão de resultado ela não está deixando a desejar. Ela tem um modelo asset light que para mim é um diferencial bem interessante, né, para a companhia. E está realmente negociando múltiplos bem atraentes quando a gente olha em relação à média do setor, e principalmente com pares americanos, que ela realmente está dando um show em relação aos pares americanos. Breno, ainda em relação às perspectivas para a Sequoia, eu queria saber quais que são as vantagens competitivas e os desafios para a empresa neste ano. Tranquilo, Daniel. Então, em relação às vantagens competitivas, uma das vantagens é aquela que eu falei do sistema, né? Hoje ela tem sistemas proprietários, né? E aí ela tem 9 sistemas ali que atendem as principais, né, varejistas do país, e isso já é uma vantagem competitiva para ela muito interessante, né? Um baita diferencial na minha visão, porque ela tem um sistema proprietário com mais eficiência, que ela pode customizar para você. Ela tem uma exposição ao mercado do e-commerce também que está bem alta, né? Então acho que ela já tendo esse crescimento mais acelerado nos últimos 3 anos, já trazendo essa expertise, eu acredito que ela deve continuar crescendo para os próximos anos de uma forma intensa também, principalmente dadas as aquisições que ela tem feito. Se eu não me engano,
ela fez 10 aquisições nos últimos anos, sendo 5 aquisições pós-IPO, né? E as aquisições que ela fez pós-IPO, inclusive, tem ajudado bastante ela, tanto da parte de transporte quanto da parte de software também, né? O diferencial dela também, né, de que eu vejo como vantagem, é esse modelo asset light dela, que é totalmente escalável e bem flexível para a companhia. Tipo, de novo, 97% da frota é terceirizada. Então, você não tem uma necessidade de CAPEX tão alta como outras empresas que precisam, né, ter uma frota e ainda precisar construir o galpão, né, e fazer toda a parte de infraestrutura dele ali dentro. E ela também apresentou um alto crescimento orgânico, né, e ela já tem uma rentabilidade ali bem interessante por conta das novas aquisições e por conta do modelo dela ser asset light, ela já tem nesse retorno sobre o capital investido muito alto também em relação aos outros pares, né? Então, acho que essas vantagens aí, né, que eu vejo para a companhia. Só que a gente tem que ficar ligado também nos riscos, né? É sempre bom comentar. E os desafios para frente, né, são novas aquisições, né? Ela tem um modelo de fazer aquisição, né, também. Então, essa estratégia, ela para continuar para frente, ela tem que acertar mesmo essas futuras aquisições, porque o modelo de negócio dela depende disso também. Tem um risco de operação, né, dados do centro de distribuições dela, né, e as bases operacionais são de terceiros, a grande maioria, então qualquer paralisação, qualquer falha que possa acontecer nessas unidades pode causar um efeito adverso dentro dos resultados futuros da companhia. Ela tem um risco de contratos de locação também, então questão de contratos de locação, ela tem que deixar tudo bem amarrado, tudo bem ajustado, né? E risco de concentração de receita. Mas esse risco de concentração de receita eu não vi tão arriscado assim, apesar de ela ter tido, dos últimos anos, né? 2020, foram 30% dos 5 maiores. É uma receita relevante, porque ela perdeu um dos maiores, acaba entrando numa parte que é acima de 30% da receita dela. Tempo, se você for olhar, tem uma concentração maior também. Se você olhar as empresas da parte de galpão, né, eles geralmente têm um pouco mais, menos clientes, oferecendo uma receita, porque é algo que parece que é meio do setor, né? Mas é um risco que você tem que ficar ligado em relação ao case, porque se a destrata esses clientes, ela tem um impacto realmente relevante dentro do futuro dela também. Uhum. E considerando as previsões para o PIB do Brasil, inflação e também previsão de aumento de juros como nos Estados Unidos, como investidor deve balancear o seu portfólio e, na sua opinião, é interessante buscar ativos dolarizados, ações no exterior ou companhias mais expostas ao dólar? Sim, Hanna, como eu tinha comentado, né, logo no início, a nossa cabeça está muito mais voltada para essa questão, né, de ter um portfólio mais dolarizado. Então, eu acho que o investidor, né, não só dado ao ano, mas dado todo o histórico que a gente tem, né, para trás, você ter investido em dólar foi um bom negócio. Isso desde a paridade do dólar com o real lá em 94, quando a gente teve, né, a implementação do real, que era 1 para 1, e de lá para cá, mais de 5 vezes, né, que foi o aumento em relação ao dólar. No caso, depreciou, né, em relação ao dólar, a moeda. Então, eu acho que você tem que ter uma exposição em dólar sempre, dado pelo nosso consumo também. A maioria das coisas que a gente consome, né, seja seu celular, seja o Netflix que você assiste, seja o Nike que você usa, o tênis, né, que você tem, os produtos de cosmético que, né, que você usa, qualquer outra coisa, vai comprar uma camisa, vai comer em algum lugar, né, vai ver um cinema, tudo é dolarizado, são marcas que são estrangeiras, né, e são marcas que são dolarizadas, então não tem muito para onde você fugir. O seu consumo, né, o consumo das pessoas que a gente, né, vê hoje, em grande parte, quando vai comprar um celular, se você não vai comprar um Apple, você vai comprar um celular da Samsung, né? Você vai comprar um celular da LG, que são empresas que são estrangeiras, né? Se você não vai comprar um Nike, você vai comprar um Adidas, se não vai comprar um Adidas, você vai comprar alguma outra marca, provavelmente vai ser estrangeira também. Então, você tem que ter, por conta do seu consumo, né, está muito atrelado ao dólar, você tem que ter investimentos ao dólar para você se proteger, né, muito por conta da depreciação da nossa moeda, em relação a isso. Então, eu acho que, independente do cenário, você tem que estar exposto ao dólar, mas dado o cenário, hoje a gente está bem mais exposto a commodities, né?
A gente não tem muita exposição hoje no mercado americano em si. A gente gostaria de ter mais, mas é porque a gente acha que o mercado americano está um pouco esticado, né? Já tem um tempo, inclusive, principalmente Estados Unidos em relação à média do mundo, tá esticado, está andando sozinho já tem tempo, e a gente acha que com esse aumento, né, de juro para acontecer, né, nesse ano, lá nos Estados Unidos, pode vir a trazer alguma realização, seria normal, dado que você vai ter um aumento de juro e por mais que seja um aumento de juro que não seja tão relevante assim, e que nem o nosso aumento de juro foi, mas pode vir a realizar algum nos Estados Unidos, principalmente também porque os principais índices, né, seja o S&P 500, ou seja a NASA, que é a maior parte tecnologia, mas o S&P 500 ele tem sido carregado por empresas de tecnologia, né? A performance dele muito atrelada a empresas de tecnologia, tem puxado o S&P 500 para cima nos últimos anos. Então, a gente espera que bata um pouco em empresas de tecnologia, seria normal isso acontecer, né? E aí a gente está um pouco de fora, por enquanto, de Estados Unidos, mas tentando dolarizar a carteira de alguma forma. Isso não quer dizer que você não tenha que ter investimento nos Estados Unidos. Tem que ter, né? Mas a gente está um pouco fora por enquanto. Agora, nesse momento que você está falando aí, quais empresas dolarizadas que podem ser alternativas interessantes aí para o portfólio? Quais cases, né, pouco intuitivos aí são alternativas dolarizadas? Certo, Daniel. Então, a gente gosta muito de Forjas Taurus, a gente tem Forjas Taurus, né, no nosso portfólio. A gente gosta bastante do case da companhia, 80% da receita dolarizada, passou por um turnaround que está sendo muito bem feito mesmo, tá para sair joint venture na Índia, outra na Arábia Saudita. A gente até viu que, né, no último resultado apresentou, inclusive também saiu até no Investor Day, né, dos caras, que além de eles terem ganhado um prêmio de melhor pistola lá nos Estados Unidos, de cada 10 pistolas que são vendidas, 6 são da Taurus, então está ganhando uma relevância muito interessante, muito importante. A gente acredita que no futuro próximo ela possa vir a ganhar licitações, né, lá dentro dos Estados Unidos mesmo, também para fornecer, seja para a polícia, seja para a parte militar, né? Mas a gente acredita que começa a ganhar algumas licitações também. E é uma empresa, de novo, 80% da receita hoje dolarizada, com fábricas nos Estados Unidos também. Então, a gente acha muito bacana, não é um case tão óbvio, né, como algumas empresas de commodity, tipo Vale, Petrobras. Falando em Petrobras também, a gente quis fugir do risco político, né, que poderia acontecer de uma possível intervenção na Petrobras, mas a gente não queria sair do setor de oil. A gente acredita que é um setor que ainda, pelo menos para os próximos anos, vai continuar ainda sendo beneficiado. A gente acha que é um setor que tem data para morrer, mas ainda assim, para os próximos anos, a gente acredita que vai ser positivo, né? A gente tem isso em mente, que é um setor que tem data contada, mas dado toda a complexidade ainda, né, das energias renováveis, e tem todo um porém por trás também, né, em relação a você gastar muito material e consumir muito carbono para a construção de parques eólicos e tudo mais, a gente acredita que o óleo ainda vai continuar sendo utilizado, né? Não vai ter jeito. E aí a gente tem a nossa exposição hoje em 3R, né, que é uma empresa também voltada para a parte de oil, que a gente gosta bastante. Está conseguindo polos da Petrobras, está né, fazendo uma transição de polos que eram da Petrobras para elas, né? Tem o polo Potiguar para entrar, que vai adicionar bastante para a companhia. Ela tem um lifting cost também, né, que é aquele custo de produção muito baixo em relação aos pares nacionais. A gente está falando de uma empresa que tem um lifting cost ali de 8,4, né, por barril médio, que foi no terceiro trimestre de 2021, que realmente está bem abaixo, mesmo com o aumento, teve um aumento de lifting cost de quase 20%, mas ainda está abaixo da média nacional, muito competitivo, né? E a parte de águas rasas, né, que ela tem também, é melhor ainda, ela tem um lifting cost ali de $3,9, né, por barril também, que a média nacional é $17,7, então, tipo, nossa, muito baixo. E a gente vê também aí como um case muito interessante, negociando 4 vezes EV/EBITDA para 2022, ROIC também, retorno sobre patrimônio, retorno sobre capital investido, na verdade, né, o ROIC, acima de 40%, que também a gente gosta bastante, né. E uma outra empresa
que eu comentaria, né, que na verdade eu cheguei a comentar, que a gente está no setor de aço, né, também, é Gerdau. Gerdau a gente vê também com bons olhos, negociando um múltiplo também muito baixo, né, 3 vezes EV/EBITDA ali também, 3 vezes a geração de caixa operacional, né, seria a geração de caixa operacional dela, só que o que ela está gerando realmente de caixa operacional nesse ano é metade do valor que ela tem de mercado, então é muito expressivo, a gente acha que está num cenário muito interessante. China já caiu 30%, inclusive, né, a parte de aço, então a gente acredita que, mesmo com as questões de China, né, no setor imobiliário, a parte de infraestrutura na China, ainda é 30% do PIB dos caras e vai, né, representa muito e eles querem crescer, eles querem continuar crescendo, na verdade, né. Então a gente acredita que já está acontecendo soft landing, já está acontecendo uma normalização por lá, pode acontecer alguma coisa, mas a gente gosta, né, do que ela vem apresentando de resultado, quer estar mais exposto nessa parte de commodities também, e acho que são essas 3 posições que eu vejo hoje, né, como interessante para quem quer ter uma exposição maior em dólar também. Legal. Breno, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, a gente até estourou o nosso tempo aqui, mas eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Stock e também já estender aí um convite para que você volte mais vezes. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Hanna. Pode contar comigo sempre, estou aqui à disposição, né? Agradecer também, né, os ouvintes, né, os telespectadores que estão assistindo a gente também. E fico lisonjeado aqui, né? Estou à disposição sempre, pessoal. Valeu, Maravilha. Então. Um grande abraço para você. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Conversamos com o Breno Bonani, analista-chefe de ações da VGR Asset. Não é, Hanna Beltrão? É isso aí, Dani. Antes da gente chamar o Alex André, vamos dar uma passadinha para ver como é que tá o mercado? Vamos dar uma passadinha. Vamos lá, então. Pedir para o grande Júnior Messi se colocar na tela. A gente já consegue dar uma olhada aí, que o Ibovespa agora está subindo 1,40%. Está na casa aqui dos 105.234 pontos. A gente viu que ele abriu aos 103.778 pontos. Chegou já a uma máxima de 105.550 pontos. E aí a gente vê então que ele está operando em alta e se mantendo na casa dos 105 mil pontos. Já que no nosso mapa de calor do nosso Profit Pro da Nelogica, a gente vê, né, que está tudo no verdinho aqui. Apenas poucas empresas aqui estão caindo, né, nesse momento. Vamos começar aqui então pelas maiores altas, porque Iguatemi está disparando aqui com a maior alta de 6,51%. Depois tem BR Malls, setor aqui em peso, BR Malls subindo 5,24%. Depois Multiplan, uma alta de 5,72%. Depois a gente dá uma olhada aqui que tem lojas Renner subindo 6,36%. Magazine Luiza também, aí do setor de varejo, sobe 4,60%. A Mer3 está com uma alta de 4,53% no momento. Grupo Soma, 4,45% de alta. Pets também, 4,20% de ganhos. Lojas Americanas também, alta acima dos 4%. E Via, 2,48%, né, fechando aí o bloco das empresas do setor de varejo. Aí as elétricas aparecem também por aqui. Elet 3 sobe 4,22%, Elet 6 3,65%. Depois CPFE 2,55% de alta. Deixa eu ver aqui mais empresas. Semin também está subindo 3,86%. Depois Engie 11 sobe agora 3,71%. Depois a gente vê aqui que tem aqui mais empresas do setor de shoppings também, a JHSF está aparecendo por aqui com uma alta de mais de 3%, mais empresas também do setor de petróleo, siderurgia e mineração aparecem também entre as maiores altas de hoje. O Grupo Cosan está aí subindo 3,21%, depois Petri 3 registra agora uma alta de 2,78%, Petri 4 também está entre as maiores altas. Depois a gente vê aqui que tem Equatorial subindo 2,51%. Aí depois a gente dá uma olhada aqui no cantinho, porque tem empresas do setor de construção também. Tem a Cirela subindo agora 1,60%.
Exetec está com uma alta de 2,30%, MRV também sobe 2,27%. Tem muitas empresas aqui entre as maiores altas, tem Gol, tem CVC, né, Azul, também as aéreas que tiveram perdas fortes na semana passada, né, provavelmente impactadas aí pelo cancelamento de voos, pelo avanço da Omicron, não só no Brasil como no mundo todo, mas elas estão aparecendo aqui nessa semana entre as maiores altas. Vamos falar rapidinho das quedas, porque tem Local Web disparando aqui, caindo 4,25%. Depois aparecem os bancões e também bancos digitais. Começando aqui pelo banco digital Banco Inter, com um ticker de 11, que está caindo agora 2,33%. Na sequência, Santander, Sambi11, recua 2,20%. Deixa eu ver aqui quem tem mais os bancões aqui. Tem Banco do Brasil recuando 1,09%, Itaúsa 0,43%, o Banco BTG Pactual 0,64% de queda também, Itaú recua agora 0,69%. E o Banco Pan também, assim como o Banco Inter, aparece aqui nas maiores quedas. Banco Pan recua 0,60 e, deixa eu colocar aqui mais uma vez para a gente confirmar, 0,61%. Aí aparece também aqui TOTUS, Minerva, Cogna e Braskem também figurando entre as maiores quedas. E o dólar? Vamos ver como é que está o dólar nesse momento, Daniel Morales? Vamos ver. Vamos ver? Estou vendo aqui então, está caindo 0,23% o dólar e ele é comercializado então a R$ 5,55, Dani. É isso aí. Então agora vamos ver aí é hora, né, na realidade, das análises, dos gráficos do Alex André. E ele já está ao vivo aqui com a gente. Fala, Alex. Boa tarde para você, tudo bem? Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Hanna? Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje, pessoal. Boa tarde. Fique à vontade, é contigo. Vamos lá. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, Júnior, vamos compartilhar aqui para a gente já começar a nossa apresentação de hoje. Deixa eu só abrir aqui a nossa apresentação. Hoje a gente vai falar um pouquinho de diversos temas interessantes, né, continuando a falar sobre alta de juros, inclusive até mesmo com o tom, né, que o Jerome Powell disse ontem. Isso tem ele até animado, de certa forma, os investidores. Isso foi confirmado até mesmo em relação ao próprio CPI, né, ou seja, a inflação oficial do consumidor, né, nos Estados Unidos. Isso que o consumidor, né, ou seja, o investidor tem observado, né, nos últimos meses, aí agora, principalmente agora, para 2022, né, que vão ser as principais discussões do mercado, né, em relação a isso, tá? Então, vamos colocar aqui a apresentação na tela, vamos ver se vocês estão enxergando. O Hanna, Daniel, só confirma aí, por gentileza, se a apresentação tá ok para a gente já começar, tá? Tamo sim. Já coloquei aqui na tela. Tá legal? Tá legal, bora lá. Então, beleza. Então, vamos lá, então. Então, o primeiro gráfico eu separei aqui para a gente comentar um pouco sobre o setor de tecnologia, que é bem interessante. Nos Estados Unidos, a gente sempre observa como um setor bem relevante por lá, né? Ele tem um tamanho, se você olhar principalmente as Big Techs, né, colaboraram aí com os maiores ganhos, né, do S&P 500 no ano passado, e aqui a gente tem o índice, né, das empresas de tecnologia, né, quando a gente fala aqui das empresas de software, comparado, né, com a relação, né, de receita das companhias, o crescimento, né, da receita de software, ou seja, dessas companhias. Então, o que esse gráfico ele traduz, né? Ou seja, esse gráfico da Bloomberg, né, com o JP Morgan, né? Ou seja, basicamente o seguinte, pessoal, essa linha azul a gente consegue observar o crescimento da receita que não acompanha, né? Ou seja, a relação da queda do índice, né, das empresas de software de tecnologia. Por quê, né? Ou seja, a gente está vendo, né, esse descasamento de curto prazo, principalmente de novembro até agora. É um momento que a gente observou, principalmente quando a gente correlaciona, né, com o tesouro de 10 anos, ou seja, o rendimento, né, os yields do tesouro americano, a gente consegue observar uma alta muito forte, como eu comentei ali, saindo de 1,40 para 1,80, e isso claramente tira a atratividade do investidor na parte de tecnologia, né, não só no hardware, no software, mas na parte geral, né, ou seja, de tecnologia. Então, isso a gente consegue observar que os fundamentos, né, de certa forma, que colaboram aqui com a parte de crescimento de receita, ainda estão muito fortes, né, ou seja, a gente está vendo aqui uma relação, né, de 28% de crescimento, né, em relação de receita, e as ações, né, ou seja, um índice, né, de empresas de software não acompanham esse movimento, ou seja, a gente tem uma aversão ao risco, principalmente nesse setor, que é muito claro em relação à alta de juros, que eu tenho comentado
todos os dias aqui, tá? Então isso pode abrir sim uma oportunidade, dependendo, né, de cada analista. O JP Morgan, Goldman Sachs, né, alguns bancos que nós passamos aqui ao longo das últimas semanas reiteram, né, compra, né, nessas companhias relacionadas à tecnologia, tá? Mas tem que lembrar também que tem algumas companhias também que estão de fora, né, dessa lista de cobertura dos principais grandes bancos, tá? Então são alguns single names, né, que eles cobrem, principalmente na parte de software de tecnologia nos Estados Unidos, tá? A gente não está falando aqui no Brasil, mas se a gente comparar aqui no Brasil também, as ações que mais caíram, né, no ano de 2022 foram ações ligadas à tecnologia, que foi a Localweb e a Positivo, né? Então isso também é muito claro em relação a isso aqui também no Brasil, tá? Bom, aí a gente começa a passar para falar sobre a questão, né, do déficit, né, principalmente, né, de oferta, né, uma demanda muito forte de metais básicos, né? Então a gente está numa situação nítida no ano de 2022, né, uma continuidade, né, de uma crise energética global. E esse gráfico ele traduz, né, do Goldman Sachs, né, basicamente isso, né? Ou seja, a gente tem um déficit muito grande, né, no ano de 2022, tanto para o alumínio, para o zinco, né, para o cobre e para o níquel. Né, a gente pode compreender aqui, inclusive, a relação do cobre. Temos uma companhia, uma BDR, né, listada aqui no Brasil, né, que no caso, por exemplo, aqui para dar uma tangibilizada, por exemplo, a Aura, né, que tem uma participação aqui na parte de cobre. A gente conseguiu observar também uma relação de retomada, né, de produção, até mesmo recorde de produção por lá. Claro que a maior parte é ouro. Mas, inclusive, se você observar a própria CBA, né, Companhia Brasileira de Alumínio, também a gente consegue observar até mesmo a performance da ação. Né? Então, o alumínio também é um dos metais básicos que tem uma restrição de oferta, uma demanda muito grande, assim como o zinco e também níquel, né? Então, a gente tem também a própria Vale, enfim, as grandes companhias também de metais básicos que começam a ganhar atenção, né? O setor de commodity como um todo, inclusive, como até a própria Hannah, né, Daniel comentando em relação principalmente ao petróleo também, que é uma commodity que vem ganhando cada vez mais notoriedade. Né? Petróleo não está aqui, lógico, é uma commodity também, mas a gente está falando de metais básicos aqui, né? Então é diferente. Mas para aproveitar, né, para falar de petróleo, né, o Brent também superando, né, patamares dos últimos anos, ou seja, a gente está chegando na ordem da casa de 84, 85 dólares o barril, tá? Então isso também tem colaborado positivamente, isso tem colocado dentro da expectativa os principais analistas do mercado, tá, pessoal? Bom, passando para o próximo slide aqui, a gente vai falar sobre o percentual, né, de vacinação, a gente sempre atualiza esse gráfico, e é interessante a gente observar aqui os países que mais vacinam, né, a população de forma geral, pelo menos a primeira dose, tá? A gente não está falando aqui do ciclo vacinal completo, a gente está falando pelo menos a primeira dose. Emirados Árabes Unidos, né, chegando quase 99% da população vacinada. O Chile, né, também a gente consegue observar como o segundo país. Singapura, China, Coreia do Sul, Espanha, Argentina, Dinamarca, Itália, Japão, Vietnã, Austrália, França e Taiwan, tá em 78%. O Brasil não está aqui, né? O Brasil está, mas lembrando que tem uma relação, né, até inclusive um problema, né, em relação até mesmo questão política, né, em relação até mesmo de dados, né, que faltam, né, alguns dados a serem compilados com alguns estados aqui no Brasil. A gente não tem um dado tão preciso aqui no Brasil, né, compilado de todos os estados brasileiros para trazer uma assertividade maior nos dados e entender, né, esse tamanho de dimensão comparado com os outros países. Mas sim, o Brasil é um dos países que mais se vacinam no mundo. Tá falando do mundo como um todo, né? A gente traz nessa linha vermelha, são quase 60% das pessoas do mundo inteiro vacinadas, tá? Então é um dado interessante, isso vem aumentando cada vez mais e também mostra o desafio, principalmente dos emergentes, também que não se vacinam tanto, né, em relação à média. A gente tem, por exemplo, a Rússia, que segue aí um desafio muito grande, inclusive até mesmo alguns países da Europa que adotaram, né, lockdowns específicos por aqui, inclusive até em São Paulo agora, né, a gente tem voltado algumas restrições específicas em relação à variante Ômicron, né, que 80% dos casos aqui no estado de São Paulo, de acordo com algum estudo, né, que foi feito aqui no estado de São Paulo, né, também já é a nova variante. Então isso segue preocupando por aqui, mesmo que, né, que os efeitos não sejam tão fortes, né. Bom, agora a gente vai lá para a China, né? A gente vai falar sobre dois gráficos aqui, principalmente o que está sendo comentado lá, né? Ou seja, a relação da política macro, né? Ou seja, essa proxy, né? O mercado esperando cada vez mais estímulos, né? Ou seja, né, a gente tem esse gráfico, né? Ou seja, cada vez que esse gráfico aponta para baixo, a gente consegue observar uma projeção maior de estímulo por parte do governo. Conseguimos entender, né, que não só o setor de real estate, mas o setor de tecnologia, diversos setores, né, como educação, que foram de diversas formas, né, penalizados, né, em maior parte em relação à própria política
do governo mesmo. Então, agora, a gente consegue observar que o governo ele vem sinalizando, né, agora, principalmente no ano de 22, uma relação maior de estímulos, isso vem facilitando, principalmente o setor imobiliário, que está entre 25% e 30% do setor ali do PIB, né, ou seja, do GDP da China como todo. Isso tem um percentual grande, a gente consegue observar até mesmo na sustentação do preço do minério de ferro, e também tem uma relação muito grande com a política, né, macro. Então, essa proxy também sinaliza esse tipo de movimento, tá, pessoal? Aí a gente tem essa linha aqui também, que a gente fala sobre o impulsionamento de crédito, né, na China. Então, o JP Morgan, ele coloca esse gráfico, né, e ele coloca em relatório, né, abrindo aspas aqui, né, eles acham que essa fase de abrandamento, né, já passou, e a partir daqui, desse momento de 22, o impulso, né, de crédito na China provavelmente irá melhorar, como eu falei no gráfico anterior também, já que a política está se tornando mais favorável. Então, é mais ou menos que eu complementando, né, o que eu disse no gráfico anterior. Esse gráfico já simboliza já um crescimento, né, de impulsionamento de crédito na China. Lembrando, né, que o ano de 21, né, marcado ali no metade, né, do semestre passado, né, nós vimos ali uma retração de crédito, né, isso trouxe até mesmo alguns desafios muito grandes, até mesmo para as companhias que eram mais saudáveis, principalmente na parte de real estate. Nem se compara, né, com as empresas que estavam sofrendo bastante por lá, algumas companhias declarando até mesmo default, né, ou seja, não pagamento da dívida, tendo um desafio muito grande, né, para continuar suas operações. Então, por certa forma, a China, né, a gente tem ali uma relação que a gente chega ali no low, né, comparado com diversos períodos, como 19, 2015, 2012, 2011, tá? Então, a gente tem esses anos aí que foram até difíceis em relação a crédito na China. Então, tem uma melhora de acordo com o JP Morgan, isso deve sim impactar diretamente no PIB por lá, tá? Bom, agora a gente traz esse gráfico interessante, a gente compara a correlação do S&P 500 com o Bitcoin, né, um período de 6 meses, e também com o ouro, né? O que a gente traz aqui é que os investidores de ações, né, tem uma relação muito clara, né, uma correlação maior, né? A gente tem uma correlação de 0,34, chegou a bater 0,37, né, em relação ao Bitcoin, né? Quanto mais próximo a 1, né, ou seja, uma correlação maior, e a gente tem aqui uma descorrelação com o ouro, né? Ou seja, a gente está com uma correlação de 0,05, chegou a bater 0,17. Ou seja, o que significa tudo isso, pessoal? Que cada vez mais, né, se você tiver uma relação, você está comprado em Bitcoin, né, e você tiver comprado em ouro, né, consequentemente, né, claro, não tem uma explicação tão embasada técnica por aqui, mas esse gráfico, ele simboliza, né, ou seja, o ouro ele é descorrelacionado, ou seja, à medida que o Bitcoin sobe, o ouro cai, né, e o ouro sobe quando o Bitcoin cai, né, ou seja, ele é descorrelacionado com o Bitcoin, claro, no período de 6 meses, né, a gente não está trabalhando com uma janela grande por aqui, mas também, ao mesmo tempo, a gente consegue observar que o S&P 500 acompanha-se, de certa forma, uma parte do movimento do Bitcoin, tá? Então, é um estudo interessante para a gente tratar aqui, tá? Bom, agora a gente tem esse gráfico aqui, deixa eu só parar para tomar uma água aqui, pessoal, peraí. Vamos lá. Agora a gente tem esse termômetro, né, essa questão da CNN, né, que eles sempre atualizam, né, o sentimento do mercado americano. Eles têm diversas métricas, né, para avaliar, principalmente, né, ou seja, o que o mercado enxerga em relação à volatilidade, em questão a prêmio do mercado, né? Então, nós temos aqui o mercado já precificando uma pontuação de 58, ou seja, o mercado entrando no patamar mais otimista. Lembrando que semana passada, né, nós estávamos no patamar até acima disso, em torno de 67 pontos, e um mês atrás estávamos trabalhando ali na ordem de 38 pontos, ou seja, principalmente o mercado está muito mais preocupado com essa alta de juros, agora com o discurso do Fed, Jerome Powell voltou aí a ter uma preocupação menor, principalmente com o balanço de estímulos por parte do Fed, o aumento de juros, tá? Então, isso também tem uma relação muito grande, principalmente, né, com a expectativa de juros, e também uma relação de renda variável, que também fica mais atrativo, tá, pessoal? Desculpa aí, pessoal. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar aqui para a gente comentar. A gente tem esse gráfico que fala de inflação. Eu sempre comento de inflação, praticamente todas as apresentações aqui do BMC Stock. E esse gráfico é interessante que a gente sempre relembra isso, né? Ou seja, olhando para trás, a expectativa sempre foi superada, né? Então, a gente tem aqui uma inflação de 2020, né, comparada aqui em janeiro. O mercado esperava uma inflação de 2,5%. A gente está numa janela aqui de 2014 até 2022. Esse gráfico aqui a gente está tirando
né, do Fed de Nova York, né, ou seja, de acordo com a pesquisa, né, de expectativa, né, ou seja, de acordo com o Fed de Nova York, a gente tem essas duas linhas, né, ou seja, a primeira linha, a expectativa da média de 3 anos para frente, né, ou seja, de inflação, e essa linha azul, que é uma linha maior, né, a expectativa de 1 ano para frente, né, ou seja, expectativa de inflação, ou seja, então essa linha vermelha é uma curva maior, né, um período maior, e a curva mais curta, né, ou seja, essa linha azul de 1 ano, tá? Bom, desculpa aí, pessoal. O que nós temos aqui, né? A gente tem aqui, principalmente, que quando a gente olha a inflação para 3 anos, está ficando praticamente, na expectativa foi igual a de novembro, ou seja, de 4%. Inflação comparado, né, ou seja, de 1 ano, em dezembro, foi em torno de 6%, que foi a mesma de novembro. Ou seja, o que a gente consegue observar nessa linha do gráfico? Cada vez mais a inflação vem sendo, né, surpreendida, né, ou seja, cada vez mais ela vem subindo, né, desde o ano passado até agora. Isso principalmente tem diversos problemas, de acordo com o mesmo discurso do Jerome Powell, que foi a relação da oferta e demanda, né, isso é uma preocupação muito grande, né, ou seja, que eu tenho comentado da cadeia de supply chain, que sim, é um desafio muito grande, é global, não é só restrito aos Estados Unidos, isso tem impactado também, o aumento, né, dos salários também nos Estados Unidos, isso é um ponto também relacionado à inflação, e o CPI, que foi divulgado hoje também, é um ponto adicional, tá? Então, o que a gente pode concluir nesse gráfico? Inflação surpreendendo negativamente, né, ou seja, não parava de subir, e agora o que o mercado espera é o seguinte, né, que o Jerome Powell disse, se for para subir, se essa inflação não parar de subir, continuar subindo, a gente vai usar todos os artifícios para fazer essa inflação cair. Quais devem ser os artifícios? Principalmente o aumento de juros, tá? Então, isso também trouxe ali uma relação que não tem mais essa política acomodiatícia, né? Como o próprio Jerome Powell tratava como essa inflação seria transitória, né? Inclusive, ele trouxe essas explicações como, enfim, o impacto de oferta e demanda, o próprio Covid, como não transitório até o momento. Tá? Então, isso que mudou-se a retórica, né? Mudou a narrativa do discurso do presidente do Banco Central, né? E agora a gente está falando aqui mais uma vez, né, a questão do Covid, mais restritamente sobre a África do Sul, então a gente tem nada de novo aqui, mas um gráfico interessante que aumenta uma preocupação de curto prazo, tá? Porque essa linha azul a gente consegue observar, né, uma relação de novos casos, né, uma média móvel de 7 dias, e essa linha branca, que tem uma linha ascendente, né, que são médias móveis de 7 dias de novas mortes, né, ou seja, mortes nos últimos 7 dias, né? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos uma relação de aumento no número de mortes e uma diminuição no número de casos. Então, já começa a preocupar, principalmente agora no lado negativo, em 2022, que foi o epicentro da Omicron, que foi lá na África do Sul. Claro que não é uma curva muito grande ascendente, como foi a variante Delta e Beta ali no começo das principais as últimas 3 ondas que tiveram na África do Sul, mas já começa a abrir uma perna de alta ali em relação a novas mortes e uma queda de novos casos. Então, isso que o mercado tenta entender como deve ser o comportamento do vírus também, e criação de novas cepas também que vão sendo divulgadas no mercado aí, isso deve ser uma preocupação adicional para os setores que são dependentes da retomada econômica. Tá? Bom, e por último a gente traz esse gráfico em relação a M&A, né, ou seja, né, a gente vê aqui fusões e aquisições sendo muito fortes, não só aqui no Brasil, mas no mundo, o que tem impulsionado claramente essa retomada econômica de diversos players, não só de capital aberto, mas de capital fechado, principalmente, que tem sofrido muito na pandemia, tanto sua estrutura de caixa, né, quanto em relação à própria estratégia mesmo, em relação à pandemia, né, ou seja, mudou-se, né, completamente o seu posicionamento, e diversos players maiores, né, capitalizados, listados, que tiveram captações a mercado, tanto via debêntures ou follow-on, tiveram uma oportunidade maior de se consolidar no seu mercado. Então, a gente conseguiu observar muito esse tipo de movimento, inclusive a gente trouxe diversas notícias, né, diversas companhias fazendo esse tipo de movimento, até globalmente, né? Por exemplo, a JBS fez um tipo de movimento como esse, a Via também, né, aqui no Brasil trouxe essa notícia hoje, né, dessa última aquisição. Então, várias companhias aqui no Brasil têm essa visão. Claro que esse gráfico a gente está falando do mercado americano, né? A gente está falando aqui de um mercado gigante, né? Ou seja, batendo níveis próximos ali, né, do último recorde, foi ali no quarto tri de 2018, ficando praticamente, né, igual ali com o terceiro trimestre de 2021. E tudo espera-se, né, que o ano de 2022 seja um ano maior ainda para o mercado de M&A, ou seja, que tenha mais transações, que o mercado continue aquecido com esse pipeline nos Estados Unidos, e também esperamos aqui no Brasil também, com uma relação principalmente com o crescimento econômico, as companhias gerando muito caixa, né, e fazendo aquisições estratégicas. Né? Claro que tem diversas companhias que estão aí em setores muito fragmentados, e tem ali, inclusive,
com dinheiro captado, né, dos últimos IPOs, usando esse tipo de estratégia, né, ou seja, tanto em relação ao movimento orgânico, mas aqui a gente está comentando mais o movimento inorgânico, tá, pessoal? Então, esses são os principais gráficos de hoje, para a gente sempre comentar aqui, trazer a maior informação possível para todos os investidores que nos acompanham aqui no BMC Stock, Daniel e Hanna. Valeu então, Alex André, na sua participação de todos os dias aqui no BMC Stock. Valeu, Alex, cuida bem aí dessa garganta aí e volte logo. Não deu para segurar as tosses, pessoal. Desculpa aí. Grande abraço a todos e bom trabalho. Até mais. Em primeiro lugar, você é humano, né? Abraço, Alex. Até mais. Tchau, tchau, Alex. Melhoras. Tchau. Até. E é contigo agora, Hanna Beltrão. Bom, vamos aproveitar aqui, né, para a gente dar uma olhada rapidinho, para a gente ver como é que estão os números do mercado financeiro no nosso Profit Pro da Nelogica. A gente ver como é que está o andamento aqui, né, nesse momento. O Júnior até jogou na tela. Vamos olhar rapidinho aqui o Ibovespa, que está agora subindo 1,53%. E a gente vê então que ele está aos 105.371 pontos. Ele abriu na casa dos 103.778 pontos. Chegou já numa máxima hoje de 105.550 pontos. O índice então está trabalhando, se mantendo nesses 105 mil pontos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor do nosso Profit Pro. A gente vê aqui, né, como já falei agora há pouco, tem aqui em destaque entre as maiores altas os setores de shopping, setor também de varejo, várias empresas aqui a gente consegue acompanhar. Iguatemi agora está com a maior alta, né, nesse momento, subindo 7,51%. Na sequência, a gente tem BR Mall subindo 6,34%, Multiplan sobe agora 6,13% e JHSF sobe 4,12%. Como falei, né, tem um setor de varejo em peso aqui. Deixa eu começar aqui, então, falando de, né, lojas Renner, que está aí com uma alta de 6,53%. Grupo Soma, 6,07% de alta também. Magazine Luiza está encostando nos 5% de alta nesse momento. A Mer3 já tem alta de 5,24%, Lojas Americanas 4,91% de alta, assim como o Pets também e Via, que aparecem entre as altas do dia. Aí na sequência a gente vê aqui Petri 3 nesse momento. Petri 3 agora, né, a gente vê que está subindo 2,72%. Na sequência a gente vê também Petri 4 com uma alta de 2,57%. Gerdau também, setor de mineração, está aqui subindo 2,39%. VEG, 2,55% de alta. Vibra Energia, sobe 3,55% agora também. CVC tem uma alta de 3,96% agora. A Azul e Gol também estão aparecendo entre as altas aqui. A Azul também está coladinha aqui na Gol com a maior alta também, né, no setor, subindo agora 3,14%. Setor de construção também aparece forte aqui, tem Exitec, Cirela, MRV, também com altas. Exitec agora sobe 3,8%. Depois a gente vê vários setores também, setor de educação, Edux aparece também por aqui. E a Vale agora sobe 1,48%. Para a gente finalizar, tem aqui nas maiores quedas Localweb caindo 3,03%. Os bancões e bancos digitais também estão por aqui. Santander cai 2,48%. Banco do Brasil cai 1,45% agora. Banco Pan, 0,82% de queda. E o Itaú também cai 0,77%. E o dólar, só para a gente dar aquele tchau, a gente então fala do dólar, que agora está recuando 0,29%, vendido a R$ 5,55. São 555, são vários 5 aqui, eu pulei os 5. Então o dólar está agora sendo cotado a R$ 5,55, não é, Dani? É isso aí, Hanna Beltrão. E a gente, ainda para encerrar o nosso BMC Stock de hoje, vamos dar o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui no chat. O Lucas Henrique, o Felipe Lipe, dando boa tarde a todos. Lucas Henrique aqui, que eu já falei 2 vezes. Josias Teixeira, olha o aniversariante do dia aqui, MPK. Dando aqui o seu show aqui para o Alex. Valeu, MPK.
parabéns mais uma vez. Você não deu parabéns para o MPK. Não dei parabéns para o MPK. Parabéns, então, MPK. Tá dado parabéns. O MPK que acompanha até o business, hein? Tá? Gostei de ver. E a BRF, né? E a BRF também. E a BRF também, do Helder. Do Helder. Ah, é verdade, do Helder. Do Helder, do né? MPK, tá vendo só? Eu lembro dos dos telespectadores. É Você tá verdade, pensando desculpa. Desculpa, foi mal. Ezequiel Santos também está por aqui. Quem mais? Assim, o Márcio Angelim, olha, tá bravo aqui sobre informações de Covid. Olha, até aqui. Márcio, tem Covid por todos os cantos. Não tem jeito. O mundo está movido. Importante é se cuidar, né, Dani? Manter aí os cuidados. Mas o mundo está movido à Covid, não tem jeito. Mas até que a gente não fala tanto, não. Só quando realmente merece atenção. Candidato a ministro também está por aqui. Olha só, o Will, boa tarde, acompanhando de Arara, São Paulo. Grande Will, valeu aí pela participação também, por mandar aí sua mensagem. José Walter da Silva também, Roberta Dourado, Jussara Padilha. Quem mais está por aqui? Olha, quem está também por aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui. Você falou da Roberta Dourado, né? Falei. Tem mais gente participando aqui, o César Silva, o Ney Pérez também já deixando mensagem por aqui, o Júlio César Gomes também já deixando mensagem, o Valdeci Silva também já deixando mensagem por aqui, comentando. Tem também gente de Natal assistindo, Daniel Morales, da terra lá de Débora Oliveira. O Caio Logística já deixando por aqui o seu, né, deixando mensagem, né, mandando um abraço aí para o pessoal de Natal. Tem também o Tiago Ferreira, o Jurandir Bernardi, haja R para essa paraense, Jurandir Bernardi. Bernardi, é isso aí. Pois olha o Ney Pérez aqui, hashtag seguimos, é isso aí. Olha o Leonardo Arruda, sempre aqui. Candidato a ministro falando, se Covid fosse uma ação, estaria bombando. Ah, se estaria. Josias Teixeira, canal top. É isso aí. Valeu, Josias. Valeu. Obrigado aí pela mensagem. Gente, Leandro do Vale, valeu aí, Leandro. Obrigado aí pela participação também. Gente, muito obrigado pelas mensagens aqui no chat para o nosso programa. A gente vai se despedindo, eu vou continuar por aqui, porque tem agora o marketing até as 3h20, por aí, mais ou menos. E a Hanna volta mais tarde, Hanna? Volto mais tarde, sim, porque hoje temos empresa aqui no BMC Business, às 18h45. Hoje a gente conversa, né, com o Pedro Alvarenga, diretor de Relações com Investidores da Bemob. Então eu espero todo mundo. Bemob, legal. Então já deixa aí suas perguntas aí para a Bemob, que a Hanna Beltrão repassa aí para... É o CEO que você vai falar? Ele é o diretor de Relações com Investidores. Diretor de Relações com os Investidores. Então, não perca, então, o BMC Business às 6h45 da tarde ou às 6h45 da noite, como você bem preferir. Não é isso, Hanna Beltrão? É isso aí. Então, espero todo mundo. Agora é hora de quê? De almoçar, que é o jornal aí, nosso programa aí do meio do dia, na hora do almoço, mas agora que chegou a minha hora do almoço, não é? Bom, e hoje eu almocei. Você já está no lanche da tarde daqui a pouquinho, né? Eu ainda vou pro almoço. Já, depois do marketing tem o lanchinho da tarde. Então tá bom. Valeu, Hanna. Beijo pra você. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Até.